Hoje eu ainda prego falando sobre cultura e domingo que vem eu fecho cultura, tá? Só como um texto mais espiritual mesmo, fechando todas as coisas, não que hoje não seja espiritual. Eu acredito que hoje vai ser um dos bons cultos, assim, eu tenho no meu espírito, porque eu vou confrontar quase tudo que a gente vive. Amém, amados? Esse tem uma leve limitação, porque o culto é gravado, então não posso falar algumas coisas, mas vocês vão pressupor e entender aquilo que eu estou dizendo. Eu mesmo, quando estava escrevendo a palavra hoje de manhã, eu estava falando, meu Deus, como algumas coisas dessas ainda até a mim me afligem, de verdade, toca assim no meu ser, porque a cultura é um ambiente onde a gente está inserido, as músicas, tudo. E hoje eu quero confrontar dois grandes gigantes, eu acredito, da cultura, que influenciam muito mais na nossa geração. No livro de Daniel ele fala que no futuro ia aumentar o conhecimento do homem, as coisas iam ser diferentes, amém, amados? Pois Paulo fala de como isso ia perverter o coração das pessoas, como os homens iam ficar avarentos, maus e todas as outras coisas. Então eu acredito que estamos vivendo, obviamente, há uma crescente disso há muito tempo. Então hoje eu quero confrontar algumas coisas que talvez você vai ficar até brabo, chateado, né? No culto anterior aconteceu isso, o pessoal ficava me olhando com cara feia. Mas eu sei, mas é isso que tem que acontecer mesmo. A palavra tem que confrontar. O reino é contrário ao desse mundo. Desse mundo é o reino das trevas. Amém, amados? Jaz no maligno. Mas o reino dos céus não. É inabalável, né? Um reino de luz. Nos tirou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, que é onde nós estamos, onde as coisas são expostas, são colocadas às claras. Então eu quero compartilhar algumas coisas que talvez vai mexer com você. Espero que mexa em nome de Jesus. Amém, amados? Então vamos lá, vai. Primeiro, nós não devemos nos moldar ao padrão desse mundo, né? Romanos 12:2 diz, e não vos com este século, né? Mas pela renovação da vossa, para que experimenteis qual seja e perfeita vontade de Deus. Eu exemplifiquei, né, de um exemplo, quando a gente está vivendo a vontade de Deus, a gente absorve tudo diferente, a gente percebe tudo diferente, ou não é verdade? Então é isso que a gente tem que fazer. O problema da cultura é que ela influencia em tudo, e ela é extremamente forte. Domingo que vem eu falo da força da cultura, você vai entender o quão forte ela é. Amém, amados? Forte mesmo, tem força. Tanto é que o domínio sempre foi feito por meio da cultura, em todo processo ideológico, em tudo que tem que se fazer durante a humanidade. Por isso que a cultura do reino precisa prevalecer. Amém, amados? E hoje eu quero mostrar o exemplo que eu usei no culto anterior, que eu vou reforçar hoje, porque ainda fala desse espírito da Babilônia, que é um espírito de juntar todas as coisas, de mistura. E ele tem um modo de agir. A própria Babilônia, se você for pegar ela historicamente, ele tinha os jardins da Babilônia, ela era forte em cultura, forte em música e todas as coisas, amém, amados? Que influenciam realmente o povo. Quando eles retornam da Babilônia, você vai ver que a reconstrução de Israel, os primeiros a serem colocados, inclusive, né, antes de todas as coisas mais importantes, são os cantores. É mudar a cultura, de tanto que Israel estava com a cultura enraizada ou dentro dela de outras coisas, tá bom? Amém? Né? Então vamos lá, vamos mostrar a estratégia aqui, vai, próximo. Falei também no culto passado. Então a estratégia da Babilônia, o domínio é feito através da castração da língua e da cultura, ou seja, não pode reproduzir algo que é benéfico, que é o que eles fizeram com todos os jovens, né? Os castraram, né? Eles se tornaram eunucos para servir no palácio, para não ter as suas gerações, e também ensinam a língua e a cultura. Lê lá, Daniel 1:4, vamos ler juntos. Jovens sem nenhum defeito, de boa, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento. Pausa, olha para quem está do seu lado e fala, parece muito comigo. Ótimo, vamos lá, vamos voltar, vai. E que fossem competentes para assistirem e lhes ensinasse. Então quando a cultura influencia, né, o seu modo de falar, quando ela influencia o seu modo de falar, ela muda suas declarações. Quando muda suas declarações, como o teu cérebro não sabe o que é verdade ou mentira, né? Quando você escuta algumas coisas diversas vezes, não importa se o fato é real ou não, você acaba acreditando naquilo. Por quê, pastor? Porque o meu cérebro é movido pela minha fala. Amém? As imagens que eu coloco na minha cabeça são direcionadas pela fala, né? Eu posso falar, e não existe fala contrária. Isso também é um princípio importante. Posso explicar? Sim ou não? Eu dou sempre esse exemplo, que é um exemplo clássico e facinho de lembrar. Ó. Não pense, então falei que não é para você pensar, amém, amados? No Fusca amarelo. Você está rindo porque você? Mesmo falando não.
Então é inegável que as coisas ou as palavras, quando elas chegam na tua mente, elas vão influenciar a sua alma. Porque você vai imaginar aquilo lá. E a Bíblia fala que assim como imaginas em tua alma, assim... Então as coisas que você canta, que você declara, que você fala, não, mas isso não tem nada a ver, não estou falando de mim, tua alma não está se importando. Ela está gravando, ela está trazendo aquelas imagens. Falas de violência, declarações pervertidas. Pode ficar tranquilo, você está sendo afetado. Não é para ficar tranquilo, eu falei com sarcasmo. Amém, amados? Amém? Ok, vamos lá? Então, quero falar sobre cultura, vou falar sobre a desse tempo. Quero falar de 2 problemas grandes, ou 2 gigantes que se levantam da cultura e que nós devemos confrontar em nome de Jesus. Vai, primeiro, vamos lá, próximo. Aí, ó, a cultura do... Vai, lê alto comigo, a cultura do entretenimento, né? Eu vou usar o texto de Efésios 5:18, que é o melhor dessas para eu entender assim, para que nós possamos compartilhar, que é o quê? Efésios 5:18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há, mas enchei-vos do... Se embriagar no grego ali, a palavra é metusco, que é se intoxicar. Ou seja, não fique intoxicado pela cultura, não se embriague. Não, intoxicar é se embriagar, é se encher de alguma coisa. Amém, amados? Então eu passei do limite daquilo que eu poderia e aquilo se tornou algo tóxico, me intoxicar. E é assim que acontece com a cultura. Eu quero usar uma básica, que é, e talvez um monte de gente vai ficar brava comigo, mas não tem problema, que é a cultura do entretenimento. E que ela entra até dentro da igreja. Que tudo é para te entreter. Tudo é para você. Então, não é anormal hoje em dia a gente ficar horas e horas assistindo filme, horas e horas assistindo seriado, horas e horas jogando videogame, horas de horas se entretendo. Mas se entreter ou se encher de algo é se intoxicar. Quando eu preguei sobre montes de governo, muitos anos atrás, e eu falei sobre a área do mídia, entretenimento e outras coisas, eu expliquei e falei, deixa eu contar uma coisa para vocês. Esse aí é o único que você não encontra Jesus fazendo. Jesus está no meio da economia porque ele paga impostos, faz todas as coisas. Jesus está em todas as áreas dos montes, mas ele não aparece no monte entretenimento. Sinto dizer para vocês, o monte fica bravo comigo porque a cultura desse mundo é uma cultura de entretenimento. Mas eu expliquei quando eu falei sobre montes que não existe entretenimento, existe uma mensagem sendo enviada para você. Você acha que é entretenimento, mas na verdade alguém está querendo te comunicar algo. Que é a mesma estratégia que nisso a gente usa também para ter o teatro e as coisas na igreja. Por quê, pastor? Porque as pessoas vão se entreter, mas elas vão receber uma mensagem edificante. Mas no mundo é o contrário. E você pode olhar, estudar, pegar. Hoje tem Google, inteligência artificial, é fácil você tirar essas conclusões. Faça essa pergunta. E você vai ver que tem áreas de entretenimento que se investe milhões, bilhões, e que ela não dá o retorno que se espera. Por que então se investe? Que business é esse? Em que eu invisto e ele não tem retorno? Porque ele comunica uma mensagem, ele passa uma ideologia, Vocês estão aqui comigo? Amém, amados? E infelizmente a nossa geração é a geração mais entretida que existe. Porque hoje está fácil. Antes era uma televisão por casa, hoje é uma televisão em cada quarto. Eu nem vou apresentar dado de televisão aqui, vou apresentar só redes sociais. Então, por lógica, YouTube, isso tudo que você tem aonde? Tudo que você tem aonde? Seu celular, na palma da sua mão. E hoje nós somos a cultura mais entretida que tem. Isso é perigosíssimo. Que o Satanás ele não tem poder para tocar o povo de Deus. A Bíblia fala não tem poder. Porque nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Amém, amados? Mas ele pode tirar o meu foco. Se eu não posso parar um guerreiro, eu posso distraí-lo. Se eu não aguento na luta com ele, é melhor que ele fique distraído, que ele não venha para a guerra, que ele faça outras coisas. Mas nós não somos uma família, pastor. Somos, mas também somos um exército. Paulo fala, e revestivos de toda a armadura de Deus. Amém? Cinturão da verdade, couraça da justiça, capacete da salvação, sandália da pregação do evangelho, escudo da fé, espada da palavra. Nós temos que estar preparados. Estou conseguindo me fazer entender? Sim, amados. Então, hoje em dia tem literalmente isso. Tem gente que está embriagado com Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube. Eu não sou contra nenhuma dessas coisas, eu uso todas. Agora, você tem que ter o domínio próprio. Amém, amados? E eu quero trazer alguns dados alarmantes, que nem são os do Brasil. São média mundial aqui, que é a única que eu consegui no tempo que eu tive para trabalhar, para estruturar. Porque eu sei que do Brasil nem tem tantas outras coisas, mas eu sei também que o Brasil é o país que mais fica nessas coisas. É o que todo mundo fala nos estudos, né? Em média. Mas vou trazer a tendência do mundo. Posso ou não? Sim ou não?
Então uma criança, normalmente, de 0 a 12 anos, ela passa 1 hora por dia em tela. 1 hora por dia em tela, principalmente celular. Um jovem de 13 a 17 anos, a média de 3 a 4 horas por dia. De 18 a 24, de 4 a 5 horas por dia. De 25 a 44, de 3 a 4 horas por dia. E de 45 a 64, de 2 a 3 horas por dia. Cerca do tempo da sua vida que você perde se distraindo com essas coisas é 16% da sua vida. Irmãos, 16% do tempo da sua vida você passa em entretenimento. Você não fica assustado ou não? Vamos fazer uma pausa. Pega o seu celular e vê quantas horas você passou por dia, para ver em qual média você se encaixa. Não, sério, não estou falando brincando. Pega o seu celular aí. Olha aí o seu consumo diário. Não precisa me falar, só quero que você olhe. Um dos princípios para que haja mudança é cair em si, a Bíblia fala. Então pega o teu celular aí e dá uma olhada. É quantas horas por dia você fica no celular aí? Estamos tirando, né? Estamos tirando o seriadinho que eu escuto na semana, que eu assisto na semana. Estamos tirando essas coisas aí, né? Estamos tirando as horas de videogame. Nós não estamos na média. Não vamos entrar nessa média aí. Todo mundo viu? Amém. Pelas caras, o resultado não foi tão bom. Ainda bem que a média me ajuda, né? Por que isso é assustador? Posso contar para vocês? 16% da minha vida, eu fiz um cálculo com 80 anos de vida. Amém, amados? Vocês estão aqui, amados? Então, se eu calcular 16% do meu tempo, daí eu não fiz contando o meu tempo que eu estou dormindo. Eu fiz a conta assim, 80 anos de vida, 8 horas de vida, 8 horas de sono por dia. Amém, amados? Então, 1/3. E eu fiz o cálculo quantos anos uma pessoa ficaria se distraindo numa vida só com rede social. Se distraindo só com rede social. Só com essas coisas de hoje, com modernidade. Se a pessoa começasse agora e andasse nesse padrão aí, nesse padrão, 1 hora só de tela. E vamos falar, hein? Eu tô sendo bem bonzinho, 1 hora de celular para quem tem 11, 12 anos. Que tem gente que tem 6, 7, já fica mais que isso por dia. Sendo bem bonzinho. Uma pessoa que vivesse assim, sabe quantos anos ela passaria se distraindo? Dos anos acordado, não contando que está dormindo. 8,6 anos da vida dela. Se continuar nessa média aí, bem baixinha, até ela ter 80 anos. Quando ela tiver 80 anos, ela passou 8,6 anos da vida dela. Amém, amados? Vendo. Vocês não ficam assustados, não? Vocês não ficam assustados? 8,6 anos. Dá para fazer dezenas de faculdades, porque a faculdade você faz em 4 anos, mas você não faz o dia inteiro, você faz 4 horas por dia, 5 de aula. É ou não é verdade? Sim ou não? No máximo vai estudar 20 horas por semana. Então, eu nem coloquei em horas aqui, que dava milhares de horas, daí fica aquele cálculo. Mas o que eu quero dizer é assim, pense. 8 anos da sua vida. 8 anos da sua vida. Apagado, em que não acrescentou nada, ou que você recebeu uma mensagem que não te edificava. Vocês estão aqui comigo, né? Fui fazer os cursos, perguntei para o ChatGPT, eu perguntei quanto tempo demora para ler a Bíblia. Ele me deu um dado pior do que eu apresento, que é 70 horas. Ele falou, não, lendo de forma tranquila, com X palavras, 55 horas. E tem gente que fala que é crente e nunca leu a Bíblia. 55 horas. Não adianta me olharem com cara estranha. Tem que conhecer a palavra. A palavra é âncora da sua alma. Hoje as doenças são tudo de alma. Sabe por quê? Porque não tem âncora. O vento bate e leva para lá, o vento bate e leva para cá. Não tem uma palavra para confrontar, não tem uma palavra para estruturar. Ai, pastor, tá ofendido? O que te ofende te revela. Expliquei domingo passado. Tá achando ruim? Ótimo. Então comece a identificar o que está errado aí, em nome de Jesus. Falei que quando eu falasse de cultura eu ia confrontar esse mundo. E isso, infelizmente, é o que a maioria está dentro de nós.
O velho homem, ele é educado na cultura desse mundo, ele é instruído na cultura do mundo, as bases do modo de pensar dele são no padrão desse mundo. Só que Romanos fala, e não vos conformeis, mas transformar, pelo quê? Pela renovação da vossa mente. Então quando você vem para a igreja, você vai ter que ser transformado em nome de Jesus. Não vou falar igual todo mundo está falando, não me espere isso de mim, amados, espere que eu vou pregar a palavra, eu sou pastor da igreja. Eu não vou falar algo diferente. Ah, pastor, estou ofendido. Então volta lá na pregação domingo e vê por que você está ofendido. Porque o que te ofende te revela. Senão a palavra, ela é eficaz para cumprir o que tem que cumprir em mim. Eu acabei de falar quando eu comecei o culto. Eu estava falando, meu Deus, que raiva. Tem coisas dessas querendo entrar em mim ainda. Da cultura, porque é assim que a gente é educado. Mas nós não podemos viver assim em nome de Jesus. Amém, amados? Olha para quem está dizendo, fala, você já veio no culto 10 horas da manhã, irmão. Você já está diferente dos outros. Não está assistindo Fórmula 1, sei lá o que passa na TV. Amém? Amém? Pastor, eu não estou dizendo para você sair de todas as coisas, porque eu não estou dizendo isso. Estou dizendo para você não se intoxicar. Amém, amados? Eu não preciso ser legalista, mas você tem que entender no espírito qual é a sua dieta autorrestritiva. O que te faz bem, o que não te faz bem. O que te toca, o que não te toca, o que move, o que não te move. Amém? Eu fui no cinema essa semana, fui com as crianças, daí voltei com o Gui, filho do Will e mais o meu filho, e eles me perguntando algumas coisas. Eu falei, meu tempo era diferente, as coisas, não tinha celular, não tinha as outras coisas. Então, por exemplo, como eu me distraía, e eu gostava muito de ler. Então minha distração, e não é porque eu estou lendo que não é distração. Eu pedia de presente de aniversário, durante muitos anos foi assim. Eu pedia para meu pai assinatura de revista. Falei, nem sei se existe mais ainda, né? Mas revista de super-herói, eu pedia as assinaturas e tal, e daí chegava na minha casa, chegava na banca e chegava na minha casa. Eu ficava todo feliz, abria ali, ficava ali horas lendo, vendo as histórias, depois desenhando, sempre gostava de desenhar também. Então, e ficava brincando vivia ali mais distraindo. Amém, amados? Distraindo. Infelizmente, essa era a minha distração. Agora é mais nocivo. Sim ou não? Claro que é, agora é mais difícil. É ou não é? Você pega um negócio, tá ali, dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, e você, meu irmão? Pergunta para ele, você vai mudar alguma coisa? Ou vai continuar assim? Eu fico imaginando alguém vivendo essa média aqui, chegar para Jesus depois no fim de falar, não tive tempo. Jesus virou o mundo de ponta cabeça em 3 anos e meio, com o mesmo Espírito que habita em mim e em você. Com o mesmo Espírito que habita em mim e você, sem um alto-falante para gritar, sem uma rede social para publicar algo para chegar para 10 mil pessoas, sem um microfone igual o meu que eu estou aqui, andando de a pé e fazendo a obra. 3 anos e meio. A nossa geração vai ficar 8 se entretendo. Amém? Pastor, não tem que ter descanso? Você tem que ter descanso, tem que ter contemplação, é o princípio sabático. Jesus respeitava o Shabat, né? Embora ele fazia boas obras no Shabat também, a Bíblia é bem clara com isso. O sábado foi feito para um homem, não um homem para o sábado. Ele deixa, cuidado. Vocês estão aqui comigo, amados? De verdade? Sim ou não? Vocês não parecem que vocês estão com a cara de brabo? Ótimo. Só estou começando, irmãos. Distração é só o primeiro. Qual é o antídoto para isso aí? Vai lá, por favor. Não, desculpa, ainda tem. Cultura do entretenimento. Vamos lá. Efésios 5, de 7 a 9 diz, portanto não sejais. Está falando das obras mais, avareza, todas as coisas. Amém, amados? Falando antes, mas aí tem, mas deixa eu colocar nesse contexto. Portanto não sejais, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como? Porque o fruto da luz em toda bondade, justiça e... Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O que você vê nas redes sociais é tudo bom? É tudo bom? É justo, reto? É tudo verdade, né? É tudo verdade. Se não é bom, não é justo ou reto e não é verdade, de acordo com a Bíblia, é obra da luz ou das trevas? Da luz ou das trevas?
E qual a instrução que ele dá para Efésios? Que a gente tem que investir nisso aí, que a gente tem que pôr dinheiro nisso aí, que a gente tem que estar nisso aí. É isso que ele está falando. Investe dinheiro, investe sua vida, investe seu tempo, pega. É isso, né, amados? É isso que ele está falando. Hã? Não? O que ele está falando então? Não entendi. Não entendi o que ele está falando? Ah, eu não vou tirar minha assinatura do não sei o quê. Eu não estou falando para você tirar a assinatura de nada. O que eu estou querendo te mostrar é que você não deve participar de algumas coisas. Amém? Amém, amados? Cuidado com o que você financia, cuidado com o que você apoia. Ai, pastor, seus filhos não vê celular? Vê? Eu vivo nessa luta direto, constante com eles. Meus filhos principalmente gostam de ver coisa de futebol. E também é uma outra distração, irmãos. Eu não sou bobo, eu trabalhei com esporte. Eu sempre falo. Porque eu tenho uma luta hoje nesse sentido. A minha percepção das coisas. E eu não sou contra esporte. Ontem fizemos evento esportivo, incentivo que a galera pratica esporte. Amém, amados? Porque eu sei dos benefícios que tem, mas eu sei que ele é usado como meio de distração. É o pão e o circo que Roma sempre apresentava. Ele te coloca num ambiente, ele te coloca numa cultura em que você faz parte de algo que não existe, que ninguém liga para você, nem... Ou não? Você torce para um time, você é sócio torcedor do time, você paga dinheiro do time, você compra camiseta do time, você faz um monte de coisa do time. O time está ligando para você, sim ou não? Tá nada, irmãos. Mas é assim. A gente está nessa cultura e torce, briga, e não é isso não? E se envolve. E eu não sou de esporte, eu gosto de esporte, eu sou do ambiente esportivo. Ontem a gente estava lá fazendo, posso falar disso ou não? A gente estava fazendo um torneio ali, tinha 3 times de futebol masculino. Aí já estava acordado que só ia ganhar medalha o primeiro lugar. Aí a galera veio chorar para mim que tinha que ganhar a medalha o segundo e terceiro lugar. Eu falei, vocês estão vergonha na cara. Tem 3 times, vocês querem que dê medalha para todo mundo, vocês têm quantos anos? Eu já sou meio contra da medalha para todas as crianças, agora vou... Homem! Homem não, homem. Porque vocês querem que premie todo mundo, até quem só perdeu. Aí esse cara assustado me olhando com a cara, porque essa é a cultura desse ninguém premia mérito mais, nem outras coisas. A gente entrete todo mundo. Você jogou uma porcaria, irmão, mas você foi bem demais, toma uma medalha. Eu falei, amado, deixa eu contar uma coisa pra vocês, eu treinei alguns esportes, eu treinei basquete 4 anos para ganhar uma medalha, 4 anos, e nem era Olimpíada, era jogos escolares. Eu falei, mas a cultura era diferente. É treinando para melhorar, treinando para melhorar, treinando para melhorar, treinando para melhorar, para conseguir se fazer alguma coisa. Ontem eu fui pegar lá a bola de basquete, fazia anos que eu não pegava a bola de basquete. Aí fui arremessar torto. Aí fiquei ali fiquei uns 5 minutinhos ali. Falei, não, deixa eu arremessar um pouquinho. Aí o Paulo deu uma dica, falou, pastor, faz assim, arruma a bola assim. Daqui a pouco começou. Aí alguém tinha me visto de outro que estava jogando, ó, pastor, vi você arremessando, né? Pastor tá bom de arremesso. Não, pastor tá bom de arremesso, não. Anos treinando. Eu só trouxe para agora muitos anos de vida. Quem tá aqui? Ó, desde pequenininho. Fazendo. Tô conseguindo fazer entender, sim ou não? Eu não tô tirando os méritos do esporte, mas é usado para quê? É usado para quê, irmãos? Para entreter. Eu tenho a capacidade de guardar, não posso falar, graças a Deus. Mas eu falo um monte de time de futebol, um monte de seleção, de um monte de ano, porque eu sempre gostei de esporte. Mas eu sei falar os 12 apóstolos. Eu sei falar as 12 tribos. Amém? Amém? Dá um sorriso para quem está do seu lado. Fala, e você, meu irmão? Ai, que vergonha. Você sabe falar coisa que não é de verdade, né? Cuidado, irmãos. Amém, igreja. Amém, igreja. Vamos ler o texto de novo. Portanto, não sejais. Pois vocês não são, porém agora sois luz do Senhor. Andai como? Como luz. Vai. Por quê? O fruto da luz consiste em... Amém? Amém, amados? Vai, próximo.
como nós vivemos como nova criatura no reino. Vivemos como luz, não participamos do mundo. Efésios 5, 10 e 11 diz: provando sempre o que é. E não sejais. Olha, o Paulo era bom para escrever, hein? Falou para você não participar, e que se você participa, você é o quê? Ai, tá me atacando, tá me acusando. Já vou chegar nessa parte da mensagem. Pode ficar tranquilo. Pode ficar bem tranquilo. Já vou chegar. Calma, não se desespere. Não se desespere. Leia lá o texto comigo. Provando sempre o que é. A quem? A minha alma, o que eu quero, aos meus gostos, às minhas vontades. É isso que está falando na Bíblia, né? Ou não? Ah, não, então estou falando diferente. Então, vou ter que arrumar a pregação. Né? Provando sempre o que é agradável ao. Ótimo, que é o meu dono. É quem pagou o preço da vida dele para que eu pudesse viver. E ter uma vida abundante de verdade. E não uma vida no mundo. Só está tristeza. Ah, ok. E não sejais. Nas obras. Antes, porém, o quê? Não entendi. Antes, porém, o quê? Meus filhos estavam assistindo um negócio de futebol lá, que eles gostam, querem ver drible, não tem problema, quer aprender. Só que eu falei, desliga esse som aí. Pode até ver a imagem, mas não quero que entre esse som aí. Tá falando besteira nessas músicas, nessas coisas, não quero. Ainda mais que a maioria é inglês, né? Tudo surrupiado, mas eu escuto igual. Pode, tira tudo, tira o som. Pode assistir o vídeo, tudo bem, mas não vai ver o som. Reprova as coisas que tem que reprovar, irmãos. Hoje o culto vai ser uma delícia. Eu senti no espírito. O problema é o quanto de influência a gente tem do mundo e da carga de coisa que a gente recebe, porque ela não é proporcional. Isso é muito perigoso para nós que somos cidadãos do reino. Amém? Apesar de, Jesus foi educado com a cultura do reino. O povo judeu, apesar, hoje nem tanto, mas se for pegar no decorrer da história, o quanto eles foram sempre resilientes, sempre firmes. Amém, amados? E influenciadores de todas as culturas. Primeira mensagem de hoje que eu deixo claro: não fique se entretendo. Amém? Entretenimento ou assistir é o que menos gasta energia do cérebro humano. Então os ambientes vão te intoxicando com imagens, sons, músicas, coisas, cenário, até que você tira todos os bloqueios que você tem da sua mente, todos os filtros que você tem, e você recebe aquela mensagem. Por isso que às vezes a pessoa que nunca xinga uma coisa, vai para um jogo de futebol, está lá 90 minutos, aquele negócio, aquele ambiente, daqui a pouco ele está fazendo? Está xingando também. Ou você está torcendo para está assistindo um filme, você se envolve tanto naquele enredo, naquela história, nas imagens, nas coisas, que daqui a pouco, quando você se dá conta, você está torcendo para o vilão matar os polícias. Estão rindo porque é triste, mas é isso aí. Porque a tua alma não sabe o que é verdade. Ela vai se entretendo, vai se intoxicando. Amém? Amém, amados? Toca no ombro de alguém bem bonito e fala: para de se entreter, meu irmão. Não, fala assim: vai produzir, jovem. Volta um pouquinho, posso? Volta só um pouquinho, só um. Talvez se eu fosse pegar assim nos diagnósticos que tem de hoje: Alan, eu tenho déficit de atenção ou não? Tenho. Eu sou hiperativo? Muito. Mas eu estava meditando, pensando nessas coisas que hoje eu vejo assim, e eu fico pensando, acho que eu entrava em todos esses padrões aí que os caras colocam, menos autismo, que eu acho que isso eu não, né? Mas hiperatividade e déficit de atenção talvez eu entraria em todos isso. Eu fico pensando, como é que minha vida andou? Jesus, com certeza. Mas vou contar uma coisa para vocês, não tinha tempo de me entreter, irmão. Ao invés de... Primeiro que não tinha nada para ver na televisão. A televisão não era tanto de criança. Estudava, treinava, fazia datilografia, inglês, tudo era diferente na vida. Tudo era diferente na vida. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó. Quem sabe... Para que você usou, pastor, sua hiperatividade? Treinar, aprender, estudar, aprender coisas novas, fazer exercício. Amém, amados? Amém, amados? Agora o problema é que hoje, sabe o que os pais fazem quando uma pessoa tem muita atividade? Entrete ela. Dá um celular, põe para ver TV, que daí fica quietinho.
Para quem está só ouvindo, clima tenso. Tem só uma criança chorando, falando: não quero viver assim. Vou traduzir aqui. Escutem o pastor. Olha lá, viu? É o clamor. É o clamor. Porque das crianças vem o perfeito louvor, diz a palavra. Né? Escuta o que o pastor está dizendo. Não me deixe ver no tela. Amém? Ótimo, vamos para a segunda parte da mensagem. Olha para quem está sala e fala: ainda tem a segunda parte. Não é que eu falei que já vai chegar. Calma, calma. Né? Para quem já se ofendeu, se prepare. Agora eu vou começar. Vamos para a palavra, aleluia. Uma cultura que tem vitimismo, irmãos. Ah, meu Deus. Né? Vamos lá, vamos ler. Leia lá comigo, vai. O foco na vítima. Eu coloquei a cultura da serpente. Né? Então vamos lá, você vai entender por quê. As pessoas se colocam como alguém que ou que tem. Ai, mas eu não tenho capacidade. Ai, mas eu não consigo. Ai, mas é muito difícil para mim. Ai, mas eu nasci na fazenda, vai ser pro próximo. Aqui as coisas internas. Ai, mas eu não sou tão alto. Ai, mas eu não sou bonito. Ai, mas eu não sou bonita. Ai, mas o... ó dia, ó azar. Né? Que é o desenho do meu tempo de entretenimento, mas eu lembro dessa. Lembra ou não? Quem é mais velho lembra. Mas eu sou o terceiro filho, mas eu sou o primeiro filho, mas eu sou o segundo filho, mas eu que via sobrecargas que passaram. Ah, mas o pai era diferente comigo. Ai, mas a mãe me tratava diferente. Você não sabe como a vida é difícil para mim. Entendi. Foco na vítima. Não vou explicar onde nasceu isso aqui. Posso ou não? É velho. É velho. Vai, próximo. Olha lá, ó. Gênesis 3:12. Adão, você tinha autoridade sobre todas as coisas, sobre o jardim, sobre a serpente, sobre a mulher. Estava tudo debaixo da tua autoridade. Deixou entrar lá. O que aconteceu? Que você está se escondendo, Adão? Quem falou que você está nu? O que aconteceu? Olha lá, olha a resposta do Adão. Gênesis 3:12. Então disse o homem: ah, Deus, a culpa é tua. Você me deu essa mulher. Dia difícil. Porque o meu Deus, nasci pequeno e agora. Ai, meu Deus, sou mestiço, não sou branco, não sou negro, sou amarelo. Ou agora nem sei se existe mais, igual eu era. Né? Nem sei que eu sou mais, que acho que não existe amarelo mais agora, né? Então, não sei que eu sou. Porque o Senhor me fez assim. Porque o Senhor me deu suas vontades. Eu sou a vítima. O problema de eu ser a vítima, sabe o que é? Se eu sou a vítima, alguém é o vilão. Se tem uma vítima e um vilão, depois vai ter que ter um herói. Que vai vir e vai fazer o que com esse vilão? Vai derrotar esse vilão. Sim ou não? Aí o vilão vira vítima. O herói vira vilão e tem que aparecer um outro herói. Aí esse herói vai derrotar esse vilão. Aí esse vilão vai virar uma. E esse vilão vai virar uma. E daí esse herói vai virar um vilão. Aí vai ter que vir um outro herói que vai derrotar. E é assim que a gente vive. Ninguém é culpado de nada, ninguém fez nada. Essa é a sementinha que a serpente colocou quando ele comeu do fruto. Olha lá, ó. Então disse uma mulher: a mulher que me deste. Está culpando quem? Deus. A mulher que me deste. Por esposa, que falou ia ser uma só carne comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Qual que é o problema quando eu comi isso, pastor? O problema é bem simples aqui, ó. Leia comigo, igreja, vai. Limita-o. E a capacidade de? Pois a pessoa fica
presa na ideia que eu não tenho, então sempre, não dá, eu não consigo. Esse é da carne, irmão, isso é de Satanás. Josué diversas vezes, né? Ele tá fazendo as coisas, aí ele, eu não consigo, começa a chorar. O rapaz, geralmente no futebol, porque ele se compara com o irmão mais velho dele, né? Que já é mais velho, né? E em algumas coisas tem mais facilidade. Eu falo, treina, cara. Futebol se resolve jogando. Não é chorando, não é reclamando, não. Ontem eu estava aqui no negócio das crianças, na coisa, e as crianças chorando que perdeu, que outra coisa, chora, pode chorar. Chora, é bom chorar agora, é bom vocês aprenderem a chorar agora. Porque a vida é assim, você não vai ganhar sempre. Não adianta ficar aqui comemorando e achando bonito, a vida é assim. Às vezes você vai um dia concorrer para um emprego, você pode ganhar a vaga ou pode perder a vaga. Deixa eu te contar, você vai gostar de alguém, uma outra pessoa também vai gostar de alguém, talvez ela vai ficar com a pessoa que você gostava. Esse é o mundo, meu irmão. Você acha que você está rápido, daqui a pouco vem alguém com a seta ali, você joga para a direita e segue a vida. Pois você vai de novo. Amém? Amém, irmãos? Mas essa cultura que a gente põe de vitimismo, de toda coisa, que é igual eu falei, todo mundo ganha medalha. Vamos dar, que isso, irmão? Olha o que impede, crescimento. Porque eu sempre sou a vítima. Sempre é difícil para mim. Nunca vai dar. Eu não estou ignorando que você possa ter sofrido coisas. Eu sempre falo aqui, falo abertamente, não tem problema. Quando eu fui criança, fui molestado. Molestado no sentido de mostrar em pornografia para mim, encostar em parte, falar, nunca fui abusado, né? Mas molestado sim. E podia usar isso como uma desculpa para não vou ter uma vida saudável, vou ficar amados. Segue a vida. Vai mudar? Vai mudar? Posso ficar preso igual uma vítima. Posso ir lá para a Babilônia e me castrar, ou eu posso avançar e reproduzir. Eu não controlo o que os outros fazem para mim. Não tem como eu controlar isso. Mas eu controlo a minha resposta. Chama-se o que é isso? Está lá em Gálatas, domínio próprio. Em outras traduções chama temperança. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Meus filhos eu ensinei. O Isaac foi ontem, ele saiu do jogo, ele falou, nossa, me bateram bastante, pai. Falei, eu sei, eu vi, filho. Mas eu ensinei para ele jogando bola. Futebol se resolve? Jogando. E você se mantenha de pé e vai correndo e vai indo. Você não peça falta. Se o juiz der, ele deu. Se não der, se você cair e te bater, você levanta, se o juiz não der falta, não tem como. Por quê, pastor? Porque você não tem que ser uma vítima. Você tem que ser o autor e o protagonista do processo que você é. Amém, amados? Amém, amados? Porque se você ficar se vitimizando, é igual eu falei, vai ter que alguém ser o vilão. Não dá isso aí não, irmãos. Amém? Amém, amados? Né, pastor? Ele falou, ele apanha nos lugares, porque ele é mais magrinho assim, tal, gosta de driblar. Falei, põe caneleira. Põe caneleira. É para isso que serve a caneleira. Na vida é assim também, irmãos. Eles vão dar na tua canela e nem todo mundo vai ver. Agora você vai escolher, você vai ficar caindo no chão, chorando e rolando e o jogo está rolando, porque a tua vida não vai parar. O jogo vai continuar rolando a vida. Você que escolhe. Amém. 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 Ó dia. Ó azar. Meu cabelo não é loiro. Não tenho cabelo. E assim vamos. Não estou falando brincando, amados. Em todo lugar vão colocar isso aí. Vão querer te colocar de vítima. Não seja assim, por favor. Amém? A vítima sempre espera que alguém venha fazer algo por ela. E vou falar para vocês, tem coisa na vida que ninguém vai fazer por você. Não fica bravo comigo, mas eu estou falando de verdade. Se você for uma vítima no cuidado com o seu corpo, deixa eu te falar, você provavelmente vai morrer antes do tempo. E não adianta você falar, porque ninguém vai fazer exercício por você. Estou usando uma coisa simples aqui, ó. Se você for uma vítima por causa de estudo, de falar não consigo, não quero, não dá, não sei o quê, fique tranquilo, não tem como alguém estudar por você, você vai ficar limitado para sempre. Mas a escolha é sua. E o pior ainda, além de se vitimizar, você fica se entretendo. Para se afastar das dores. É o que a Bíblia fala, lá em final de Provérbios, se não me engano, 30 ou 31. Fala, quem tem muito problema quer que se intoxicar, se embriagar para esquecer dos problemas, mas os problemas não vão embora. Você só esquece. Não seja assim em nome de Jesus. Deus não dá espírito de covardia. Amém? Amém? Nem de timidez, mas de ousadia. Domínio próprio. Fala também nesse mesmo texto. Vai, próximo. Conseguiu me fazer entender?
Qual que é a nossa resolução no reino de Deus? O reino tem a consciência de filiação, que eu sou filho de Deus. Eu assumo a responsabilidade pelo que Deus me dá. Deus te deu o maior, no Novo Testamento, amados, aqui eu falei coisa antiga, no Novo Testamento nós temos o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu não tenho que temer a Babilônia, não tenho que cair nesse negócio de vitimismo. Eu tenho maior é o que está em mim. Eu sou nova criatura, as coisas velhas passaram. 1 Timóteo 4,14, olha o que Paulo fala para Timóteo. Timóteo é um bom exemplo disso, que Timóteo está caindo na cultura, porque ele é grego e judeu. Aí ele fica, ele deve ter mandado uma carta para Paulo, falando assim, ninguém me respeita aqui, sou muito novo. Paulo já manda, não deixa ninguém te intimidar por causa da sua juventude. Mostre que você é um homem de Deus, seja reto, ensine e faça as coisas. Posso ouvir amém, amados? Estava lá dando uma afrouxada nas coisas também, não aguentando muito. Olha o Paulo, 1 Timóteo 4,14 diz, não te faças para com o dom que há em o qual te foi concedido e com a imposição da mão dos presbíteros. Você tem Espírito Santo, nós já oramos por você, metemos a mão em você. Pare de ficar chorando, pare de se vitimizar e falar e negligenciar aquilo que Deus está fazendo. Você tem um dom, põe o dom para trabalhar, meu filho, bora, amém? Amém médio, né? Você não sabe a vida que eu vivo. Já vou falar disso aí. Já é próximo ponto. Hoje é amém? Hoje é barba, cabelo e bigode, né? Hoje é corte de cabelo, pintura e chapinha, para sanar de todo mundo aqui. Vocês estão bem? Olha para quem está do seu lado e fala, ainda bem que eu vim. Eu sei que você está pensando quem devia estar aqui, mas é para você mesmo. Quer crescer, quer avançar? Assume a responsabilidade. Amém, mano? Ou se faz vítima e fica esperando o super-herói chegar. Mas lembra, depois ele vai virar um vilão. Porque quem era o teu vilão vai virar uma vítima. Vai. Não, vamos só ler mais uma vez essa que é bom demais. Não. Amém? Não seja negligente. Eu creio de verdade que Deus coloca em toda geração todo o potencial, de verdade, todo o potencial para gerar um avivamento na terra. Impossível que a gente ache que não. Ou Deus desperdiça alguma coisa? Deus desperdiça alguma coisa? Isso quer dizer que aqui nessa cidade está o potencial de transformar essa cidade inteira. Nessa cidade aqui, agora, nesse momento. Se todo mundo despertar, essa cidade é revirada de uma hora para outra. Sim ou não? Se só os crentes se despertar, Jesus só precisou de 125 cheios de Espírito Santo para arrebentar com Jerusalém. Cerca de 50 mil pessoas, 56 mil nas festas, eles falam. Nós estamos bem mais 120 aqui, só aqui agora. Quase dá para pegar fazenda, só aqui, só nesse culto. Amém? Olha para quem está do seu lado e pergunta, você está sendo negligente, irmão? Não, pastor, só estou me entretendo. Ah, tá. Então tá bom. Então, pelo menos você está feliz, né? Pelo menos você está feliz. Vendo tudo que é mentira, comemorando o sucesso dos heróis, dos personagens, das coisas que você vê nos filmes. Glória a Deus, que bom. Hoje eu estou meio sarcástico. Próximo, podemos? Sim ou não? Calma que não acabou, vítimas, né? Calma, vamos lá. Essa é uma delícia. Toda vítima gosta disso. O que é? A culpa não é minha, é dos outros. Leia lá comigo, vai. Foco exclusivamente. O problema não é só que eu sou ruim, que eu não consigo. O problema é o outro. O problema é que eu nasci na fazenda. O problema é que eu moro num país de terceiro mundo. O problema é que eu não falo inglês. O problema é que eu nasci no Brasil. O problema é que minha família não me deu estudo. O problema é que... O problema é que você não sabe o que eu vivo. O problema é que você não sabe a família que eu tive. Porque você é fácil, é o pastor, tá aí falando. Quero ver se você vivesse o que eu vivi. Entendi. Tá entendendo? Foco exclusivamente. O que ele tende a fazer, essa pessoa? Não, vamos lá, vamos ler alto. Estamos embargada a voz.
Vai, tende a. Não é que não está andando porque eu não me posiciono, porque eu não me acerto com Deus, porque eu não estou em posicionamento. É por causa do meu marido, que é uma tranqueira. É por causa da minha esposa, que não me apoia. É por causa da minha mãe, que não lava minha roupa. É por causa do... Entendi. A culpa nunca é minha. Né? Famoso bagre. Liso. Nunca, meu Deus. Cara, você fez isso aqui errado. Não, isso aqui é porque o outro fez. Amado, vou contar a minha mentalidade para você conhecer o seu pastor. Posso ou não? Eu sou de natureza um treinador, irmãos. Eu só quis jogar esporte que não dava para eu jogar. 4 anos treinei na escola basquete. Nenhum gênio para me falar, vai jogar bola, ser rápido, vai correr corrida, fazer atletismo. Não. Deixa ele jogando basquete. É porque era a única coisa que tinha. Depois eu fui gostar de vôlei. E, né, embora pareça que eu tenho 1,85 m, né, o máximo que eu cheguei foi 1,70 m. Devo estar até menos agora. Né? Aumentou meu número do meu calçado. Então, com certeza, já esparramou já meu pé, minhas articulações. Eu devo estar uns 2 centímetros mais baixo. É verdade mesmo isso. Tenho 45 anos já. Já fiquei muito tempo de pé. A gravidade já fez o efeito que tinha no meu corpo. Mas a minha mentalidade é sempre assim, ó. Se eu corrijo é porque eu acho que a pessoa pode melhorar. A Bíblia fala que Deus corrige aqueles a quem ama e quer bem. Poda. Coisa que eu me irrita, vou te contar na relação comigo. Não me dê desculpa, irmão. Quando eu te corrigi, a minha expectativa com você no amor, você quer ter um bom relacionamento com seu pastor pessoal, para quem tem, sim, senhor. De verdade, principalmente coisas bíblicas. Ou coisa que estão errada. Se não for também, eu sou o primeiro a pedir desculpa. Então não foi isso. Eu sou rápido para pedir desculpa. Não sou pastor. Eu sou rápido para errar e rápido para pedir desculpa. E não me estresse. Falo, me desculpa, tudo bem, não vou fazer, errei e sigo a vida. Mas eu sempre falo, cuidado se eu não te corrigir mais. Quando eu parar de te corrigir, eu já passei da fase do Pilates. Libera o homem. Não quero, então tá beleza. Não é bíblico, tá? Mas eu também sou gente. Então minha falha é essa. Quando passa assim do cálice da minha ira, eu falo, a pessoa dá uma desculpa, 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 eu já fico pensando, não vou poder contar com essa pessoa. Porque eu estou querendo que ela melhore e ela não quer melhorar. Ela quer sempre me dar uma desculpa, me explicar o porquê, argumentar todas as coisas, porque a culpa nunca é dela, a culpa é sempre do sistema. A culpa é sempre do outro, é sempre a coisa. E amado, nós somos ensinados a fazer assim. Somos ensinados a fazer assim. Ao invés de assumir a responsabilidade pelas coisas, culpar as outras pessoas. Em todos os ambientes a gente é ensinado a ser assim. Não seja assim em nome de Jesus. Amém, amados? Não seja assim em nome de Jesus. O problema aqui é que quando eu culpo os outros, no primeiro, volta lá, só para explicar. Vocês estão comigo? Sim ou não? Deus está falando com alguém? Amém. Então vamos lá, ó. Volta lá, volta um só. Ó, volta um só, mais um. O problema aqui é que quando eu me vitimizo, limito o meu crescimento pessoal, a capacidade de resolução de problemas. Porque tudo eu acho... Amém, amados? Eu tenho que assumir a minha postura. Posso ouvir um amém, amados? Vou fazer, vou avançar. Próximo. O problema desse vai. Isso, quando eu sou a vítima. O problema, mais um. O problema de só culpar os outros por tudo que aconteceu. Deu algo errado, gente. Não, a culpa é do outro, é culpa do fulano. A gente é criado nessa cultura que a gente só ganha, só pode ganhar e não sei o quê. Então aí fica assim, entendeu? Você não quer se esforçar, não quer fazer nada, tudo é culpa do outro. E dá desculpa para não melhorar no outro e nas outras coisas, né? Infelizmente. Qual que é o problema que gera nisso, pastor? Você entendeu já que você não cresce quando você está se vitimizando. Quando você culpa o outro, olha o que acontece. Vai, próximo. Preciso frisar isso aqui. Vamos só pegar o texto que fala isso. Pode ser ou não? Adão era o responsável por todas as coisas, não quis. Aí foi para Eva, tadinha, a culpa. Olha o que Eva responde. Gênesis 3:13. Disse o Senhor Deus à mulher. Respondeu a mulher. Um culpa a Deus, o outro culpa o próximo. Em vez dela falar, olha,
Eu errei, Deus. Não, fui enganada. Por isso que eu comi. Tá entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Qual que é o problema disso? O problema disso é esse aqui, ó, lê lá comigo. Pessoas que sempre os outros são culpados, pode gerar. Já que o constante sentimento e a gente aprende a só fazer isso, irmãos. Só culpar os outros. Daí quando tem alguém que tem uma postura, que quer que você melhore, que quer que você avance, que quer ter um relacionamento de intimidade com você. Intimidade é verdade. Olha, gostei disso, não gostei daquilo. Olha, isso tem que ser feito assim, isso não pode ser feito assim. No padrão bíblico, posso ouvir um amém, amados? Mas porque a pessoa foi educada desse modo, de sempre culpar os outros, nunca tomar a sua postura, nunca querer fazer, nunca amadurecer, porque isso é uma postura infantil, é um infantilizar, culpar os outros. Criança é sempre assim, quando você para, ninguém é culpa. Sim ou não? Ninguém é culpa, tudo é culpa do outro, do fora, é tudo externo. Daí o que isso começa a gerar? Isso começa a gerar instabilidade em todos os relacionamentos. Porque daí você começa a olhar e falar, cara, nunca é culpa da pessoa, é sempre os outros. E daí começa a dar impressão, e às vezes não é o que a pessoa quer fazer, mas a impressão que passa para todos é que ela está manipulando sempre, porque ela nunca é ela. Alguém já viveu isso ou não? Nunca é ela. Então sempre sou eu, sempre é os outros, sempre é as coisas que aconteceram, nunca é ela para falar, errei, estou errado e... Ixi, tem que me ajustar, nunca. Aí a gente vê um mundo assim, ó. Pessoas se vitimizando, os relacionamentos quebrados ou superficiais ou mentirosos. Ou não? Ou não? O que vocês escutavam falar? Veja as amizades como são hoje, amados. De verdade, veja as amizades como são hoje e veja as amizades como eram antes. Vai lá perguntar para os seus avós, eles têm o mesmo amigo de sempre. Sim ou não? Que viveu, que sofreu com ele, que entendia os problemas, que estava lá com ele a vida inteira. Cuidado, igreja. Amém? Cuidado. Eu estava esses dias jogando bola com meu filho, eu contei isso, mas vou contar de novo. Posso ou não? Eu da janela de casa assim, lugar um pouco mais alto que o altar, bem mais alto que o altar. Talvez daqui assim, ó, pro chão. Tem uma janela lá da nossa casa, lá que é o terreno, né? Inclinado, então... E eu jogando bola e meus filhos matando a bola. Pá. Pá. Joguei pro Josué, o mais novo. Ele, por sorte mesmo, ele foi fazer, ele matou a bola direto no chão. Morreu no pé dele. Ele, daí veio o Isaac correndo. Mais velho. Joga pra mim, pai. Fui, errou. Fui, errou. Meio que deu uma escorregada na grama. Na terceira foi de novo por ele, eu jogando pro Jody errando também, acertou a primeira, mas errou a segunda, errou a terceira, joguei pro Isaac 3, e como ele não estava conseguindo, e vindo ali dele, a grama tá molhada, tal, não sei o que. Quando falou isso, irmãos? Já me veio uma ira santa já. Só olhei com uma cara assim, daqui a pouco eu joguei para ele de novo. Não, que eu tô sem a minha chuteira, eu tô com o tênis de salão. Para! Não vou mais brincar com vocês. Que isso, rapaz? Que isso, rapaz? Vai ficar culpando a grama, vai ficar culpando seu tênis, vai culpando... Porque você não está conseguindo matar a bola. Perdão, tá? Eu sou assim. Não fica bravo comigo. Meus filhos já são acostumados comigo, eles sabem. Mas eu não posso criar uma vítima por uma incompetência que só precisa ser treinada. Posso ouvir um amém, mano? Posso ouvir um amém, mano? É só não culpar os outros e falar, cara, o que eu estou errando aqui do momento? Eu falei, filho, quem está errando é você. Faça o seguinte agora, levanta a perna mais alto. Quando a bola estiver chegando, você desce a perna um pouquinho antes da bola chegar. Faz com o movimento da bola. Falei, agora Deus me ajude. Já orei em espírito, lancei a bola. O que ele fez? Falei, ótimo. Tá vendo o que acontece quando você não fica culpando as outras coisas? Quando você assume a responsabilidade? Amém? Eu cresci assistindo o filme do Karate Kid. Minha vida é assim, tudo é um aprendizado. Com os meus filhos das experiências. Mas o que eu estou falando é de verdade. Sabe quando tudo é culpa dos outros? Sabe que eu sou assim por causa dos outros? Sabe que eu sou assim porque eu nasci na fazenda? Sabe que eu sou... Amado, se a gente vivesse assim, nós teremos tudo, eu e a pastora, para nunca viver o que a gente já viveu. Nunca. Como igreja eu estou falando. Como igreja dessa cidade. Graças a Deus, hoje as pessoas se alegram com a nossa igreja. Não é verdade? E é verdade mesmo, eu escuto um monte de gente de outras denominações, de outros lugares, gente que nem é crente, pastor, é muito legal a gente ter uma igreja grande, é muito legal a gente ter uma igreja relevante na cidade, isso impacta muita gente, que as pessoas vêm, são abençoadas. Quem pode dizer amém? Glórias todas ao lindo Jesus. Mas vou contar uma coisa para vocês, quando chegou não era assim, irmãos.
Chegou um pastor de 31 anos que não era da cidade, com uma jovem de 24 anos que não era da cidade. E todo mundo tirava a gente para doido. Todo mundo. Se eu fosse me vitimizar, dia, azar, realmente na fazenda não tem, como me falaram, né? Na fazenda não existe público para culto de manhã. Hoje nós temos 2. Sabe quanto tempo demorou para ter 2 cultos de manhã? 5 anos. 5 anos. Demorou mais para fidelizar o povo de manhã do que para a igreja crescer. Porque é uma contracultura que tinha que ir batendo. Mas Deus deu uma visão e mostrou. A Bíblia fala que a gente cultua a Deus de manhã e à noite. De tarde, não é toda hora na verdade, mas amém, amados? Tem salmo sobre culto vespertino, sobre ir adorar a Deus de manhã. Como é que nós não vamos adorar a Deus de manhã? Ué? Aí você pode se vitimizar. Quem sabe você tem uma empresa e uma coisa e você culpa que ela não cresceu porque ela está aqui na fazenda. Será? Tem empresa boa aqui na fazenda? Ou não? Ou não? Tem gente que prospera aqui na fazenda. Sim ou não? Olha para quem está assado e fala, se não era eu, agora vai ser. Não se vitimize, irmãos. Cuidado com essas coisas. Amém? Cuidado com essas coisas. É de verdade, muitas das coisas que Deus fez no nosso meio, eu creio para quebrar essas coisas da cultura aqui, que não é a cultura dos céus que está prevalecendo na cidade. Fazendo uma cidade boa, abençoada, de gente bonita e inteligente, e eu faço parte. Amém? Você também, em nome de Jesus. Quando me perguntam onde é a Fazenda Rio Grande, eu falei, é um dos focos do avivamento do Brasil, você não conhece? Deixa o pessoal até meio pro mesmo. Eu falei, deve estar se distraindo aí. Não está bem informado. Último. Próximo. Como é que eu arrumo essas coisas? Assumindo eu não isso por causa do outro. É sério? Não. Olha lá o que Paulo fala. Para Timóteo. Timóteo 1,15. Fiel é e digna de toda dos quais eu sou o principal. Então não vou falar que eu persegui os judeus, que eu fui educado com os fariseus, que eu matei gente da igreja, que eu persegui, que eu estava lá na morte, eu estava segurando as roupas do cara que morreu lá do primeiro mártir. Eu não vou ficar inventando desculpa de nada. Deixa eu contar, dos pecadores eu sou mas eu aprendi, fiel à palavra, que Jesus Cristo me salva, me restaura, me limpa, me faz nova criatura. Então agora eu posso falar, apóstolo de Cristo Jesus. Estou conseguindo fazer entender sim ou não? Mas eu sou falho também, não tem diversas falhas. Quem convive comigo o dia inteiro sabe como meu ímpeto às vezes, meu comportamento, mas não tem problema em falar, me desculpe, errei, vamos lá. E nem obedecer quando me convencem. Não tem problema nenhum. Só me explica o porquê que isso é a forma certa de fazer. Entendi. Então eu sou obediente. Pode fazer. Amém? Amém, amados? Né? Para não ficar, né, o pastor... Eu erro bastante coisa. Mas eu sei que Jesus me... Só não vou me omitir. Eu já expliquei e falei isso. Eu tenho uma decisão comigo. Vão me parar, mas não vão me empurrar. Amém? Amém, amados? Calma, fica tranquilo. Beleza, então calma, fico mais tranquilo. Mas não vão ter que me empurrar. Porque eu já percebi que a vida passa, é difícil alcançar ela. Eu fiquei 7 anos desviado, irmãos. Eu sei o quanto eu atrasei da minha vida. Então agora eu vivo correndo. Talvez já esteja quase alcançando. Talvez. Mas eu vou usar a frase de Paulo do último culto e eu falo aqui no final. Amém, amados? Estou conseguindo fazer entender de verdade? Olha para quem está do seu lado e fala, pare de se vitimizar, irmão. Vai, próximo, último agora, vai. Ótimo. A percepção, da cultura do vitimismo, a percepção a pessoa se sente constantemente. Vai, leia comigo. Muitas vezes.
mas eu sou baixinho. Mas eu não sou bonito. Mas eu não sou forte. Mas eu sou o primeiro filho. Mas eu sou o segundo filho. Mas eu sou o terceiro filho. Mas sempre me trataram com justiça. Mas sempre me olharam mal. Mas sempre eu fui o mais pobrezinho. Mas sempre eu estudei na pior escola. Mas... Né? Cuidado pra você não cair nisso aí, irmão. Vou contar uma triste história. Ontem, minha pastora chegou em casa, olhei lá, roubaram a minha lixeira. De novo. Só que assim, a minha primeira lixeira, tudo bem, eu entendo, era de metal. E eu chumbei lá, deu trabalho, ficaram mexendo lá depois de uma chuva e levaram. Aí o que eu falei? Não, agora não vão roubar minha lixeira. Peguei um resto de um coqueiro que eu tinha lá, que foi cortado lá. E eu paguei a multa. Né? Eu mandei a empresa fazer poda lá em casa, cortaram errado e eu paguei a multa, mas não tem problema. Aí peguei um pedaço, coloquei lá na frente da minha casa. Peguei umas ripas de que nós fizemos uma reforma no telhado, peguei ripa. Aí fiz lá uma lixeirinha de ripa, assim, ficou até bonitinha, assim, de madeira e tal, né? Mas parafusei lá, coloquei lá. Falei, quem vai roubar um cesto de ripa? Não serve pra nada. Chego lá, nós chegando em casa ontem, eu falei, mas é brincadeira. Pra que vai roubar? Tá bem que eu já estava com a palavra no meu coração. Eu até falei, né, pastor? Falei, meu Deus, sabe o que vem na cabeça? Só porque eu sou pastor. Aí o Satanás fica me apurrinhando. Entendeu? Ele quer tirar a minha paz. Mas daí eu falei até para a pastora, falei, esses demônios aí. Falei, mas também, amor, não é por nada. Eu falando comigo mesmo, falando com a pastora, né, pastor? Falei, porque daí já me veio na cabeça, é só porque você é o pastor, os demônios ficam atormentando você. Daí eu fiquei pensando, olhei ao redor, falei, é nada, eles atormentam todo mundo. Vandalismo tem em todo lugar da cidade, tem com todo mundo. Mas rapidinho você quer se tornar vítima. Rapidinho você quer culpar os outros das coisas. Você está aqui comigo, mano? Não, o negócio é o seguinte, próxima semana tem que parar e arrumar outra lixeira. Vamos ver o que eu vou fazer agora. Né? Uma lixeira biodegradável. Ou autoexplosiva, né? Não terão inimigos de carne. Nossa briga não é contra carne nem sangue. Mas rapidinho dá essa vontade mesmo. De você pensar que as coisas estão acontecendo só por causa de alguma coisa de você. Vocês estão comigo aqui? E eu falei alto, porque eu falei isso, porque eu já estava com a mensagem no meu coração. Falando, não vou me vitimizar para nada. Porque vitimizar não vai resolver a minha situação, irmãos. Não vai resolver nada. Eu tenho que fazer, sabe o quê? Arrumar uma outra lixeira. É mais simples, dói menos. A decisão já está tomada. Eu vou avançar. É que tem gente que nem fica preso nisso aí. E toda hora é sempre a mesma coisa. Eu estou falando sério. Cuidado, porque nós somos educados nessa cultura, em todo lugar que a gente for. Desde os professores, desde os chefes, desde todo mundo, desde o nosso lar. Mas nós não podemos cair nessa, porque nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Minha ênfase nesse início da igreja é: você é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. E entender de uma vez por todas. Você não precisa viver em pecado, em problema, em erro. Você pode mudar. Amém. Glória a Deus. Estou acabando. O que acontece com essas pessoas? Percepção de justiça constante. Meu Deus, passei muito do culto. Vamos ler, Juízes 6,15. Ó o que Gideão, Deus falou, você vai livrar Israel, você tem potencial, você vai fazer tudo. Gideão, você é corajoso. Juízes 6,15. E ele lhe disse: meu Deus, não, vocês nem leram tão bem assim. Ai, Senhor meu, como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre, eu sou da tribo do Manassés, eu sou da tribo do neto ainda que veio, eu não sou nem do filho, eu sou do José, aquele povo que é, meu Deus do céu, e eu ainda sou o menor da casa do meu pai, eu sou o mais baixinho, o mais, né, como eu falei, sei lá que eu sou amarelo, qual cor que eu sou, pardo, não sei como é que fica a classificação agora, né, que eu sou mestiço, e sou lá da fazenda, eu moro lá no Gralha. Nunca estudei em escola particular. Sou da fazenda, o nome da minha igreja é Fazenda.
problema disso, que pode reforçar uma cultura de trazendo a falta de perdoa as nossas dívidas assim como nós somos. Eu me desconecto de Deus se eu vivo nessa cultura da injustiça. É sempre comigo, é sempre assim, sempre me perseguem, nunca me dão oportunidade. É sério? É sério mesmo? Nós como crente vamos viver assim? Sai dessa cultura aí. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Qual é a nossa resposta? Vamos lá, estou acabando. Perdão o horário do culto, vai. Nova criatura e o reino. Entende que está em constante mudança. Filipenses 1:6 diz, tendo por certo isto mesmo, que aquele que... Estou avançando, não vou ficar parando não, estou avançando. Deus fez uma obra, ok, errei, vamos embora, vamos continuar. Desculpa, não devia ter feito isso, me vitimizei, dei ruim, fiquei culpando os outros, vou assumir minha responsabilidade, vou andar, bora, levanta. Amém, amados? Se eu ficar parando, rolando, o cronômetro do jogo continua rodando. Ninguém está nem olhando. Não pede falta que não foi. Levanta e sai correndo. Amém, amado? Vamos colocar de pé. Já estou crucificado com Cristo e justificado por Ele. Amém, amados? A nova criatura entende que é uma nova criatura. Filipenses 3:13 diz, irmãos, quanto a mim, vamos alto, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo. Mas, peraí, então, Paulo fala assim, tive uma falha, tive um defeito, tive uma dificuldade, não estou perfeito como eu achei que eu tinha que estar, mas eu não vou me vitimizar, culpar, falar que eu sou assim, eu sou assado, ou que a culpa é do outro, ou de qualquer coisa, ou que sempre acontece isso comigo. Não. O que eu faço? Uma coisa ele faz, o que ele faz? Mas uma coisa faço. O que é? Não entendi. Então em vez de eu ficar me vitimizando, falando que eu sou ruim com essas coisas e culpando os outros, ou falando que eu sou sempre injustiçado, o que ele faz? Ele se esquece das coisas que ficaram para trás, o que ele faz? Avançando para as que prossigo. Vamos despertar a igreja em nome de Jesus. Pare com vitimização, por favor, em nome de Jesus. Aceite a correção e avance. Esquece as coisas que ficaram para trás. Tem um lugar que Jesus fala que o Pai lança as coisas que é no mar do esquecimento. Agora você vai ficar se vitimizando? Não faça isso, irmãos, em nome de Jesus. Vamos despertando o potencial que existe na igreja. Vamos produzir em nome de Jesus. Você não vai controlar o que os outros vão fazer, mas você vai controlar a resposta que você vai dar. Temperança, domínio próprio. Posso ouvir um amém, mano? Ok, Senhor, tive que passar e sofrer esse dano, agora eu vou avançar. Eu vou ficar preso nesse lugar em nome de Jesus. Não caia na cultura da Babilônia. Vamos orar? 2 orações. Você está aqui pela primeira vez, eu quero te convidar a estar entregando a sua vida para Jesus. Como é que eu faço isso, pastor? A Bíblia fala que aquele que declara com seus lábios, crê no seu coração, será salvo. Você já veio na igreja, já ministrei a palavra. Quero te dizer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E você veio, se você está pela primeira vez, principalmente por causa dessa oração. Quem sabe está afastado dos caminhos do Senhor. Vamos orar juntos? Coloca a mão no seu coração e repete comigo uma oração dizendo assim: Senhor Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros. Eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço, Espírito Santo, me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus.